Vamos lá, vamos conversar agora sobre a prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo, com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, aqui em São Paulo, João Gabardo, para falar sobre a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil, que voltou a crescer. A informação foi publicada em relatório semanal da Imperial College e da Universidade de Sussex, que acompanham a situação da pandemia da Covid-19 no mundo. E em São Paulo, a taxa de transmissão da Covid está aumentando. É isso que a gente quer saber primeiramente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Glória. Boa tarde, Daniela, todos da CNN. Não, os dados que nós temos nesse momento, eles têm um indicador de uma estabilidade no número de casos e no número de óbitos. Não houve nenhum indicativo de aumento nesses dois indicadores. Mas a gente tem que considerar que a avaliação desses números ficou um pouco prejudicada nos últimos dias em função do ataque cibernético que ocorreu no Ministério da Saúde e que impossibilitou os municípios de fazerem a alimentação dos dados nos últimos 5 ou 6 dias. A gente espera que isso já esteja quase na totalidade já resolvido, mas é possível que tenhamos algumas informações, alguns casos que não tenham sido incorporados na base de dados do Ministério da Saúde. Por isso, nós estamos aguardando um pouco mais para fazer uma reavaliação desses números para tomar outras medidas. Gabardo, obrigada, Daniela, aqui agora falando com você. O senhor está acompanhando aí, a gente falou agora há pouco com uma cardiologista de um hospital referência aqui em São Paulo, ela disse que está observando um aumento das internações, abre aspas, nunca antes visto nas últimas 48 horas. E os relatos são de um crescimento no número de casos. A minha pergunta é, nesse cenário, por que esperar até o dia 30 para fazer uma nova avaliação a respeito de restrições, se muda a bandeira em alguma região do estado? Por que aguardar tanto tempo? Quase 15 dias. Daniela, período de avaliação só é válido para progressão, para aumento da flexibilização. O Centro de Contingência analisa os dados diariamente e a qualquer momento, havendo indicativos para isso, ele pode fazer o reenquadramento e retornando alguma região para a fase vermelha. Nós não esperamos 14... Perdão, a informação do dia 30 foi passada para a nossa repórter pelo governo do estado de São Paulo, que ia aguardar até o dia 30 para fazer uma avaliação. Até o dia 30 a gente faz uma nova avaliação para fazer a progressão das regiões. Perfeito. Agora, a qualquer momento, uma região pode voltar, regredir para a fase vermelha se nós tivermos indicativos. Então, a gente continua analisando os dados e não se espera nem 14 dias, nem uma semana. Pode ser feito a qualquer momento, como já foi feito em situações anteriores. Então, regressão pode ocorrer a qualquer hora. Agora, nós precisamos analisar os dados, que até a semana passada não havia nenhuma indicação de retornar à fase vermelha de nenhuma das regiões. Essa questão do aumento das internações de São Paulo, nós também percebemos isso, nós identificamos já um aumento aí de 18%, 20% das internações hospitalares. Nós temos que considerar que os hospitais de São Paulo, os hospitais privados, primeiro, eles recebem muitos pacientes de outras regiões. Em função da excelência dos hospitais, da capacidade do atendimento, da experiência que esses hospitais têm no atendimento de pacientes com Covid, eles recebem pacientes de vários estados, pessoas que têm capacidade, condições socioeconômicas de ter um atendimento num hospital privado em São Paulo, pega um avião, toca um táxi aéreo e faz a remoção para São Paulo. Então, isso é muito comum, nós temos que considerar também esse aspecto. E o segundo aspecto, que eu acho que isso é importante para a população. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com os médicos do Centro de Contingência, que estão na linha de frente desses hospitais, muitos atendem hospitais universitários, hospitais privados, e o que a gente percebe é que as pessoas de uma situação socioeconômica melhor, classe A, classe B, essas pessoas ficaram em casa, elas tiveram condições de fazer um isolamento de uma forma mais efetiva, porque podiam trabalhar da sua casa, tinham internet, tinham boas condições de moradia e permaneceram um pouco mais isolados. Essas pessoas estão saindo, inadvertidamente estão saindo. E chama muita atenção que quando se identifica um paciente com Covid, sempre tenta-se pesquisar para ver qual é a origem
dessa contaminação. E nós temos encontrado no relato desses médicos um número muito grande de pessoas que se contaminaram em confraternizações. Pessoas que estavam há muito tempo sem se encontrar, achando que agora está tudo bem, está tudo normal, e começam a fazer confraternização, reuniões, tem festas de casamento ocorrendo por todos os lados de São Paulo. E é exatamente nesses locais em que as pessoas bebem, estão sem máscara, conversam, ficam muito tempo em contato, que está aumentando o número de casos. Então, começa sempre assim, já começou na primeira vez, no início lá da epidemia, começou com as pessoas que estavam viajando e chegando de países via aeroporto, via Guarulhos. Agora, o que nós estamos percebendo é que as pessoas estão saindo para essas confraternizações, estão em contato com os jovens que estão na balada, que estão fazendo atividades fora de casa, sem muito cuidado. E isso é tudo que o vírus precisa para ele voltar a atacar a nossa população. Ô Gabardo, isso aí, o senhor está falando de hospitais particulares, assim como nós conversamos com uma médica também, que é de hospital particular. Agora, esse aumento no número de internações está se percebendo também nos hospitais públicos ou só nos particulares? Na mesma proporção em que está ocorrendo nos hospitais públicos, ocorreu nos hospitais filantrópicos e nos hospitais da rede estadual e da rede municipal. Não tem muita variação. É geral esse aumento de casos que nós estamos enfrentando. A gente vinha trabalhando com uma redução de quase 60% do número de pacientes internados. A redução foi de 50% a 60%. Nesse período agora de última semana, nós tivemos esse aumento de 18%, em alguns locais 19%. Isso preocupa, obviamente que preocupa, e a gente precisa fortalecer, reforçar essas medidas de distanciamento. Então, nos públicos também? Nos públicos também, não só nos privados. Então, essa mudança de comportamento não seria uma mudança só desse perfil que o senhor vinha falando. Também no perfil, vamos dizer assim, no perfil das pessoas de periferia, no perfil dos bairros menos abastados, isso também estaria acontecendo. Certamente. Só que nos últimos meses, quem estava sofrendo mais com a epidemia eram as populações das regiões com menor condição socioeconômica. Aquelas pessoas que tinham que sair para poder ganhar o pão de cada dia, as pessoas que estavam na informalidade, pessoas que não têm na sua residência condições de fazer distanciamento social. Então, essa população está sofrendo mais. O que a gente percebeu agora é que também está ocorrendo nas categorias de classe A, classe B, e por conta muito dessas confraternizações, desses eventos que estão ocorrendo, eventos sociais. Certo. Aí, Gabardo, a gente precisa dizer que o risco que aponta nesse cenário que o senhor está descrevendo, ou seja, de alta de internações na rede pública, na rede filantrópica, na rede estadual e municipal e também na rede privada, é de sobrecarga do sistema. A gente já pode começar a olhar para esse dado de novo, ou seja, há um risco. E eu peço, por favor, se o senhor puder, que regiões precisam ficar mais atentas? Porque o senhor está com os dados na mão o tempo todo. Pode ser, inclusive, um alerta, é serviço público. As regiões onde existe maior densidade demográfica são as que nos preocupam mais, né? Então, a região da cidade de São Paulo, região metropolitana, todas as regiões metropolitanas de São Paulo nos preocupam. Agora, temos que considerar também, Dani, que nós trabalhávamos com uma ociosidade nos leitos de Covid nos últimos meses. Esses leitos estavam ociosos. Então, os hospitais passaram a atender e ocupar esses leitos para atendimento de outras necessidades, de outras especialidades. O que é necessário. Pessoas também continuam tendo problemas cardíacos, problemas neurológicos, as pessoas precisam fazer procedimentos ortopédicos. Então, os leitos passaram a ser utilizados também para outras especialidades. Se esse movimento de aumento de casos se sustentar, se ele se mantiver, nós vamos ter que tomar medidas, primeiro, que impeçam que esses leitos de Covid sejam desmobilizados. E aí é importante, o Ministério da Saúde estava ameaçando ou havia um movimento de suspender os repasses para a manutenção desses hospitais, dessas UTIs que foram criadas para a Covid. Então é necessário que o Ministério da Saúde mantenha o financiamento para esses leitos, para que nós
novamente tenhamos esses leitos disponíveis para o atendimento de pacientes Covid. Isso é fundamental. E, se for necessário, tem que fazer redução das cirurgias eletivas, porque com isso a gente diminui o gasto de materiais, de equipamentos de proteção individual, nós ganhamos vaga nos hospitais e, principalmente, o que é mais importante, as equipes médicas, as equipes de enfermagem ficam mais disponíveis para o atendimento dos pacientes do Covid. Tudo isso, caso se confirme essa tendência que está sendo mostrada para todos nós nesses últimos dias. E nós não podemos descolar daqui do Brasil o que está acontecendo nos países da Europa, né? Sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo lá é extremamente preocupante, porque no início nós tínhamos um aumento do número de casos, mas agora a gente tem um aumento bastante considerável no número de internações e no número de óbitos. Então, eu acredito, inclusive, que essas pessoas, autoridades que durante muito tempo tentavam minimizar o efeito do Covid, dizendo que isso não era nada, que a gente tinha que ter a vida normalizada, que todo mundo tinha que ir para a rua, porque todo mundo ia... Essas pessoas devem um pedido de desculpas à população brasileira. Eu acho que ainda dá tempo de fazerem isso, porque as pessoas recebem ordens e contra-ordens, recebem orientação que tem que ficar em casa, que tem que se fazer distanciamento social, e ao mesmo tempo recebem movimentos, recebem orientações contraditórias. Não, é tudo normal, as pessoas podem ir para a rua e é a vida que segue. Olha o que está acontecendo na Suécia. A Suécia era vida liberada, todo mundo podia se aglomerar, e hoje a Suécia está sendo um dos países em que as medidas de distanciamento social estão sendo mais rígidas. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham conhecimento. Tá bom, então. Está aqui o Gabardo, João Gabardo, ele é coordenador do Centro de Contingência aqui da Covid. Gabardo, desejo de novo boa sorte e bom trabalho para vocês, porque essa guerra aí realmente está dura da gente lutar, meu caro. Bom trabalho, até mais. Obrigado, prazer falar com você.